Como eu tenho orgulho da nossa Suprema Corte, uma Suprema Corte que um dia depois de liberar drogas no Brasil, viaja para Portugal para participar de um evento que é mais uma festa, que tem sim gasto de dinheiro público, e eu vou explicar para vocês como que é esse gasto. Todo mundo sabe do Gilmar Palusa. Gilmar Palusa é um evento que o Gilmar Mendes organiza todos os anos em Lisboa, onde ele chama as principais autoridades do judiciário, parlamentares, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, para passar alguns dias festejando em Lisboa com uma narrativa, uma desculpa de que vão participar de um evento jurídico para falar sobre leis e sobre democracia, algo que esses mesmos ministros não fazem dentro do Brasil. Repare que todas as vezes que os ministros do STF vão participar de algum debate sobre democracia, nunca é no Brasil. É sempre fora daqui. Talvez porque aqui eles já não conseguem mais andar em lugar nenhum. Mas aí vamos... Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil. E agora trazendo as atualizações do mundo da política para todos vocês. Já vou pedindo para você aqui colocar aqui embaixo nos comentários qual a cidade que você está falando. Nós vamos responder cada um de vocês. E já vou pedindo para você deixar o seu like no vídeo, que é muito importante aí para o canal. Também peço para você a gentileza de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Pessoal, muita informação compilada aí de notícias, né? Mais uma decisão do STF, infelizmente, na legalização das drogas e o Pacheco, pessoal. Coloque aqui embaixo qual a sua opinião do presidente do Senado, o Pacheco aí, que está de braços cruzados assistindo tudo isso. Coloque aqui a sua opinião. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos trazer para vocês essa notícia. Gilmar Mendes tem sido muito criticado, o nosso STF tem sido muito criticado também por todas essas viagens que eles fazem. Eles passam, acho que eles viajam mais do que o Lula. E aí Gilmar defende realização de fórum em Lisboa. As pessoas vêm. Gilmar Mendes está falando, hein? As pessoas vêm. Por que é em Lisboa? Porque as pessoas vêm, está consolidado. E está aqui, ó, dando a entender que muitas pessoas comparecem nesse evento que ele organiza, que tem o nome agora de Gilmar Palusa. Agora, olha que interessante. Olha as autoridades que recusaram: André Mendonça, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Nunes Marques. Quem que vai comparecer? Alexandre de Moraes, o nosso defensor da democracia, Cristiano Zanin, o advogado do crime organizado do PT, Dias Toffoli, o amigo do meu pai, Flávio Dino, o comunista, e Roberto Barroso, que fala que a Venezuela é uma ditadura de direita e que eles derrotaram o bolsonarismo. Daí eles vão todos viajar, gastam dinheiro sim, público, porque todos têm, quando viajam, levam os seus seguranças, e os seguranças são pagos com dinheiro público. Aí olha só, quem era? Quem que vai estar lá? 5 ministros do STF, 12 ministros do STJ, 2 ministros do TCU, 1 ministro do TCE, 5 ministros do Lula. Que legal, hein? 4 governadores de estado e 5 senadores. Arthur Lira mais 5 deputados, né? Eram 7. Quem é que paga? Aí eles falam que quem paga é aquela coisa, né? Não tem transparência nos gastos dessas viagens, mas o que nós sabemos é que os seguranças desses ministros do STF são pagos com o nosso dinheiro, né? Inclusive, o Dias Toffoli, quando foi ver lá o jogo do Champions League, gastou 39 mil em diárias, né, com o carinha dele lá. Então vamos lá. Aí o que chamou a atenção? Todos os ministros, deputados e autoridades do STJ, do TSE viajam para o Lula Palusa para participar de um evento que dá isso aqui. Olha o fiasco que é o evento deles. Isso aqui já começou o evento. Olha isso aqui, gente. Que desastre de evento que é esse? É isso aí. Olha o fiasco. Esse é o evento do Gilmar Palusa, que basicamente todo o judiciário do Brasil parou porque eles precisavam ir lá. E lembrando, 5 ministros do STF decidiram ir para lá um dia depois de decidir liberar o cigarrinho do PT aqui no Brasil. Aí um grande jornalista lá de Portugal, que é o Sérgio Tavares, gravou um vídeo lá.
que eu faço questão de divulgar com vocês. Vamos lá. Diretamente de Lisboa, o canal Sérgio Tavares está aqui em reportagem no Fórum Jurídico de Lisboa. Este que é um autêntico seminário de ditadores. E porquê? Porque está a juntar altas figuras da justiça e política portuguesa. Chama na cara deles, né, na TV portuguesa, de ditadores. A uma comitiva muito polémica proveniente do Brasil, que foi até apelidada de Gilmar Palousa, uma luxuosa comitiva financiada com recursos públicos do Brasil e que inclui então, imagine-se, 11 ministros do STF acusados nesse país de serem promotores de uma ditadura do judiciário atroz, com censura, com perseguição política, com fraudes, com crimes contra a humanidade. Entre eles está aqui o principal visado até, Alexandre de Moraes, que na última semana recebeu, como sabemos, uma intimação do Congresso norte-americano para que ele venha explicar as atrocidades que vão sendo cometidas no Brasil. E é um evento que, ainda por cima, é co-organizado pela Fundação Getúlio Vargas, um evento, então, que conta com com financiamento de Jorge Soros, da Open Society, porque a Fundação Getúlio Vargas é patrocinada por Jorge Soros, ele que tem patrocinado então no Brasil e no mundo grandes redes de censura e perseguição política. E então vamos ter aqui 3 dias de palestras e debates com uma forte presença mediática, mas que em termos de interesse público de nada servirá, pois sabemos que nenhum dos jornalistas do sistema irá confrontar estes ministros brasileiros com todas essas atrocidades que estão a cometer no seu país, mas aí já sabem, para isso está cá o canal Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares faz um trabalho muito bom de mostrar o ridículo desse pessoal, né? Ele tá aí, como vocês podem ver, vazio o evento, mas assim, ridiculamente vazio. Cara, que vergonha. Eu ia embora. Se eu me convidasse para o evento, eu chegasse lá no palco e visse que tava desse jeito, eu iria embora. Mas não. É ali que estão os nossos 5 ministros da Suprema Corte que foram lá lutar por democracia. Essas mesmas pessoas que ignoram e desrespeitam a vontade da maioria do povo brasileiro que não quer ver as drogas legalizadas, que eu não posso nem falar isso porque estão... Mas, que vergonha. É o Gilmar Palousa. Gilmar Palousa, cara do céu. Espero que eles se divirtam bastante. Eu queria que eles tirassem todas férias de 6 meses. 6 meses, deixa o Brasil trabalhar, deixa a gente poder voltar a ter paz e estabilidade jurídica. Só isso que a gente está pedindo. Um abraço. O melhor indicador hoje para saber se o Brasil vai ter um dia bom ou não, uma semana boa ou uma semana ruim, é só prestar atenção na boca do Lula. É sério. Se a boca do Lula estiver fechada, há uma grande probabilidade da gente ter um dia bom, uma semana ou talvez um mês bom. Mas se ele abre aquela boca e regurgita qualquer palavra, pode ter certeza que as consequências serão sempre prejudiciais para a nossa nação. Isso tem acontecido nos últimos 15 dias, onde ininterruptamente Lula abriu a boca todos os dias e todos os dias causou um dano ao nosso país. Nós estamos aumentando a taxa de risco, nós estamos afugentando investimento, nós estamos aumentando os juros e agora, hoje, ele abriu a boca e falou o quê? Falou isso aqui, ó. É preciso saber se precisa cortar ou aumentar a arrecadação. Vamos lá. Esse governo é um governo que está gastando muito mais do que arrecada. Seu dinheiro. Ele está gastando muito mais do seu dinheiro do que ele consegue arrecadar do seu dinheiro. Então o que ele quer fazer? Ele quer pegar mais do seu dinheiro. O presidente falou que analisa onde há gasto exagerado para cortar sem nervosismo do mercado, mas critica benefícios como a desoneração. Qual é a mensagem que ele disse aqui? Que quer gastar mais, ou seja, ele quer arrecadar mais. Ele não pensa em diminuir os gastos. Lula está pensando em aumentar mais tributos, mais taxas, mais impostos, dificultando ainda mais a vida do brasileiro. Você que está indo no supermercado pagando esse valor absurdo no arroz, no óleo, na banana, inclusive acabou a frase a preço de banana, o Lula conseguiu acabar com aquela frase preço de banana. Então ele disse o seguinte, afirmou nessa quarta-feira que é preciso saber se é necessário cortar gastos. O mundo inteiro está falando que o Brasil já está precisando cortar gastos, mas ele acha que não. Ou aumentar a arrecadação. É nesse pedaço aqui, ó, que assustou todos os investidores. Porque ele já está aumentando muitos impostos e aumentar a arrecadação é mais impostos, tributos e juros, né? Qual foi a consequência dessa fala dele? A consequência foi essa. Dólar sobe para 5,52. Isso, preste atenção, nós nem sequer estamos numa pandemia.
Nem na pandemia nós tivemos um absurdo desse. Mas está aqui, o Lula abriu a boca e o que acontece? O dólar sobe, a Bolsa do Brasil cai, os investidores vão embora. Para 5,52 depois de Lula questionar corte dos gastos. Nós já temos a moeda que mais se desvalorizou na América Latina. A segunda moeda que mais se desvalorizou no mundo é o real brasileiro. A moeda do argentino já está subindo enquanto a nossa está caindo. Ou seja, a moeda brasileira está virando papel higiênico como é na Venezuela, por causa das falas do Lula. Então, só para você ter uma ideia, nesse período de um ano, apenas em um ano, o dólar foi, como você pode ver aqui, de 5,17 e já estamos hoje em 5,50. Chegamos a 5,52 no dia de hoje. Se nós olharmos os últimos 5 dias, não para de subir. Um mês, em um mês, 5,17 para 5,50. Em um ano, 4,77. Em um ano é esse, 4,77. O dólar praticamente aumentou R$1 em um período de um ano. E tem mais. Risco país do Brasil tem a segunda maior alta do G20, que são os 20 maiores países, 20 principais países, né? Após queda em 23, de 5 anos, o brasileiro voltou a subir com incertezas fiscais do governo. O que são incertezas fiscais? O governo está gastando muito, não está melhorando a arrecadação, está aumentando tributos e impostos, não vai fazer o seu déficit zero, vai entrar no ano que vem devendo. Eu sei que para o brasileiro médio é muita coisa para entender. Então, para tentar simplificar, imagina que o Brasil é uma empresa e uma empresa precisa de ter dinheiro para sobreviver, certo? O Lula está gastando muito mais do que essa empresa é capaz de arrecadar, de produzir. Então, ele está endividando a empresa. Só que a diferença de uma empresa privada para um país é que a empresa privada, quando ela falha, quando ela não tem mais dinheiro, quando ela gasta demais, ela pede falência e demite todo mundo. Quando é o Brasil, quando o presidente faz isso com o país, sabe o que acontece? O país não vai falir, simplesmente se cobra mais dinheiro seu. Você vai ter que financiar o fracasso do PT. Então, parabéns pelo L que você fez aí. Você está financiando o fracasso do PT. Então, quando você compra seu arroz, quando a picanha está mais cara, a fruta, a banana, o vinagre, a gasolina, a viagem, o IPTU, a luz, a água, quando tudo está mais caro, os remédios, é porque você está agora financiando o governo do PT, que tá destruindo o nosso Brasil. Então, você está financiando a derrocata dessa nação. Por quê? Fez o L. Parabéns para vocês, ministros do STF. Parabéns a todos vocês. Agora, falar eu avisei, parece que é pequeno demais para o tamanho do estrago que está sendo causado. Mas é isso. Se o Lula abriu a boca, esse é o melhor indicador do mercado hoje. Eles já acordam, ligam, e aí, o Lula abriu a boca? O Lula falou alguma coisa? Se ele abre a boca, é destruição do mercado, é destruição do nosso dinheiro, da nossa nação. Lula tem que ficar calado. Quanto mais calado ele ficar, melhor é. Mas é um mentira, mitomaníaco, um vagabundo, ladrão, não vai conseguir ficar calado nunca. Um abraço. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Cristóvão tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar
de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Pois é, né, Consta? E o problema é que não foi só essa decisão agora, né, ou só essa interferência indevida no processo da descriminalização de drogas, né, mas é uma sequência de decisões que começou lá na pandemia, né, durante o governo Jair Bolsonaro. As decisões que vinham do Executivo Federal sobre, por exemplo, questões sanitárias eram derrubadas no Supremo Tribunal Federal. Se algum governador ou prefeito ousava determinar algo diferente do que vinha sendo prevalente entre os cientistas, entre a imprensa, essas decisões eram derrubadas pelo Supremo e vem até hoje, né? Recentemente, decisão sobre linguagem neutra, decretos de prefeitura sobre linguagem neutra nas escolas foram derrubados, decretos de armas do governo Bolsonaro, agora a política de segurança pública aqui de São Paulo vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então, não é só o caso das drogas, né? Se fosse apenas esse debate que está indevidamente colocado no Supremo Tribunal Federal, estava bom. Mas não só isso, né? Parece que toda a política brasileira ficou refém desses 11 ministros, né? Sem dúvida, né? Ativismo judicial, juristocracia, ditadura de toga, você dê o nome que quiser, mas está evidente que o abuso de poder supremo é o que está destruindo na prática as nossas liberdades e a nossa democracia, né? E o ministro Fux apontou muito bem, num lampejo de sensatez, de bom senso e até de coragem, né, o problema. Talvez os americanos poderíamos dizer too little too late. Né? Eu não sei se é capaz de reverter alguma coisa, talvez ele esteja apenas querendo tirar o dele da reta, mas que bom que ele fez esse discurso. Né? Eu já antecipo que Fux é bolsonarista golpista na Austrália. Né? Na Austrália ele já é bolsonarista golpista, né? Porque é óbvio, né, que vão vir com essa ladainha toda para não ter que endereçar a questão que ele está trazendo do ativismo. Quero lembrar também que o Fux é o único juiz ali presente. Ele é o único juiz. Os outros não são juízes. Eu também, assim como o Silvio, entendi como uma resposta à fala bizarra do Toffoli de que eles têm cada um mais ou menos 100 milhões de votos nas costas, né? Uma transferência meio que por passe de mágica, e o Toffoli, vamos lembrar, tentou por 2 vezes a prova para a magistratura e bombou, né? Fracassou. Era um advogadozinho do PT e numa sabatina que nem chá das 4 ou das 5, viu? Porque tinha mensalão e petrolão, então era pior do que isso, era um convescote de comadres
ele foi aprovado, né? Então ele acha que isso lhe dá legitimidade popular. O Fux colocou, digamos assim, os pingos nos is. O Fux é da turma do jiu-jitsu também, carioca e tudo, essa turma odeia droga, via de regra. Então pode ser que tenha um pouco a ver. Mas o que ele está denunciando vai para muito além da questão em si que eles estavam ali discutindo, né? Eu já fiz essa minha análise aqui no Bradock. Mesmo o libertário maconheiro, ou libertário a favor da descriminalização ou da legalização, mesmo que não seja maconheiro, por princípios, ele precisa entender que o caminho não é o tapetão. Não é o tapetão jurídico, usurpando uma vez mais, e a lista é infindável, Brown, você apontou apenas a ponta do iceberg, o poder do Congresso. Então é disso que se trata, e é isso que o Fux estava denunciando numa espécie de desabafo, num tom de crítica, e até autocrítica, né? Chega de transferirem para cá aquilo que deveria ser discutido lá, porque eles não querem digamos assim, o ônus social de aprovar essas medidas. Não temos que fazer pesquisas de opinião, mas temos que atender à Constituição e o sentimento constitucional do povo brasileiro. Então, é impressionante que a gente lembra que esses ministros do Supremo não podem andar nas ruas do próprio país. E quiçá, em outros países, eles não conseguem mais, né? Então, eles são vaiados, hostilizados, eles não conseguem mais andar nas ruas, eles se fecham numa bolha com muito vinho caro, lagosta, segurança, até dar com pau, e até o capinha, e o outro lá que está só para puxar a cadeira e botar a cadeira, é uma nobreza, é uma casta de ungidos iluminados na nossa religião secular do progressismo. E cada vez mais afastados do povo, um abismo se criou, um abismo. Eles devem fingir que acreditam na análise da turma da Globo, né, que eles estão salvando a democracia. Dá um pulinho ali fora da bolha para dar uma verificada no sentimento da população, né? Então eles estão destruindo a imagem da instituição, que é muito importante, chamando quem critica essa postura ativista, política, de golpistas. Quer dizer, a crítica virou um ataque à instituição, o que é bizarro. É mentalidade de ditadura totalitária. Quero chamar a atenção também, Brown, para a postura do Pacheco. Foi lá o bicho preguiça, né, devagarinho, caminhando, né, para falar discordo do Supremo. E voltou para a toca, para hibernar por mais 3 meses junto com os ursos polares. Então, o Pacheco, nós não queremos saber o que você pensa, se você discorda ou não de A ou B ou Z. A gente quer saber quando é que você vai sair da frente do instrumento previsto para mecanismo de freio e contrapeso na Constituição, que você está embarreirando e impedindo, aí sim, no mínimo 100 milhões de brasileiros com seus representantes de verificar o que eles querem fazer desse instrumento. Você está impedindo a verificação, levar para plenário. Então, o Pacheco é cúmplice desse troço. Ninguém mais cai, até porque ele é advogado, né? Ele tem noção dos abusos jurídicos. Ninguém cai na ladainha do Pacheco de que ele discorda, ele está preocupado com a usurpação de prerrogativas do outro poder. Ele não está preocupado com coisa alguma, ele é cúmplice. Ele é cúmplice. E, por fim, o Barroso, né, que por isso que eu ficava confundindo o nome, porque eu queria fechar com essa discussão que teve ali, o embate na semana anterior do voto sobre essa pauta, do Barroso com o André Mendonça. André Mendonça teve que interpelar o colega para dizer, olha, o Congresso é que decidiu o que é crime, não cabe a nós aqui atropelarmos isso. E o Barroso, na tremenda cara de pau de quem se vê um iluminado, dono da razão, da verdade, e que precisa empurrar a história, disse, nós estamos dizendo essencialmente a mesma coisa. Não estavam. Não estavam. Se é medida administrativa, como está sendo decidido, se descriminalizaram, não vai ter punição de cadeia, eles legislaram. O Fux está atentando para isso também. Então foi uma usurpação, sim, de prerrogativas do Congresso. Uma a mais. E o Barroso está muito contente com isso, porque ele jura que ele tem 100 milhões, não. Ele acha que o Toffoli foi muito modesto, com certeza. Ele acha que ele tem 300 milhões de votos, porque não é só brasileiro. E não são só os brasileiros nascidos. Os que ainda vão nascer, porque ele precisa empurrar a história para entregar no paraíso comunista
progressista lá na frente, para quem nem nasceu. Então ele tem 300 milhões de votos nas costas, pelo menos. Então é com isso que nós estamos lidando, com a empáfia, a soberba, a arrogância, o autoritarismo dos iluminados, ungidos, revolucionários jacobinos. Fala pessoal, voltando aí com mais informações para todos vocês. Pessoal, não tá nada fácil aí a vida da direita, né, com esse governo do Barbudinho. Barbudinho aí tocando o terror nesse governo, dólar hoje nas alturas, né? Claro, com essas decisões arbitrárias aí do STF, decidindo por tudo e por todos, passando por cima aí do Legislativo, mais do Congresso Nacional. Pessoal, coloque aqui a opinião de vocês, o que você está achando de tudo isso? STF, né? Pacheco agora tenta ali apaziguar a situação, fazendo uma declaração que quem tem que resolver seria o Congresso ou os deputados, que não teria que ser o STF, mas agora já é tarde, né? O Pacheco aí que teve a chance aí de colocar pautas de impeachment aí para ministro do STF e não teve peito, não teve coragem. Realmente não foi homem de verdade ali na política para colocar as pautas principais ali, as votações principais que a população brasileira tanto desejava. Agora vamos para mais informações aqui no canal e olha o que o Barbudinho diz. Vamos para essa informação. Lula afirma que diferenciar usuário de traficante é uma atitude nobre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira a necessidade de diferenciar entre usuários e traficantes na legislação brasileira. Durante uma entrevista ao site UOL, o ex-presidente foi questionado também sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte pessoal de maconha. Lula destacou que desde 2006 existe uma lei que não pune os usuários e enfatizou a importância de esclarecer esse tema. Lula aí sugeriu que o STF não deveria ser responsável por definir essa questão. Na terça-feira, dia 25, a Corte reconheceu que o porte para consumo próprio não é crime. Os ministros ainda debatem os critérios objetivos para distinguir usuários de traficantes. Vamos aí para mais informações. Quase 80 mil foram gastos pelo governo Lula com objetos esportivos, incluindo raquetes e bolas de tênis. O governo do ex-presidente Lula reservou quase 80 mil reais para a compra de itens esportivos. A fornecedora terá um prazo de 30 dias para entregar os produtos. Segundo informações da Oeste, a encomenda, organizada em 50 tópicos, inclui raquetes, bolas de tênis, voleibol e futebol, além de aparelhos de ginástica, como barras de ferro e exercitadores de musculatura. Segundo o governo, a aquisição tem como objetivo melhorar o condicionamento físico dos servidores e terceirizados da Presidência da República, contribuindo para a prevenção de doenças e a qualidade de vida no trabalho. É uma piada, né, pessoal? Dinheiro público pelo ralo. Mais uma outra informação aqui do Maduro, né? Maduro se assusta com possível derrota e faz operação para manipular resultado eleitoral. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, está diante de um momento crucial que determinará o destino de seu governo e o futuro do país. Em 28 de julho, ele enfrentará seu mais difícil desafio eleitoral, desde que assumiu o cargo em 2013. As pesquisas indicam que seu principal oponente, o ex-diplomata discreto Edmundo Gonzalez, está à frente. Gonzalez conta com o apoio de Maria Corina Machado, líder da oposição,
que promete restabelecer a democracia e reunir famílias separadas pela migração. Maduro, habilidoso operador político, historicamente inclinou as urnas a seu favor para superar sua impopularidade. No entanto, há riscos. Ele pode perder e negociar uma saída pacífica, mas poucos venezuelanos esperam que isso aconteça. Bom, pessoal, tá aí as informações. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para você aí se inscrever no canal, você que está assistindo pela primeira vez, clica no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal e clica no sino das notificações para receber novos vídeos no seu celular. Peço também para colocar a cidade que você está falando, deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e comente aqui qual a sua opinião de tudo isso que está acontecendo na política do nosso Brasil. Todos esses escândalos aí do governo e tudo que está sendo aí decidido pelo STF, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal, às 9 horas, e te espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais tarde.